Gente linda, que tema da redação VUNESP foi esse? Medicalização da vida. Mas que é isso? Se você, assim como eu, também teve um susto na hora que recebeu a prova e se deparou com esse tema, vem comigo que essa aula é pra você. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para todos vocês. E nessa aula especificamente a gente vai trazer a análise da redação VUNESP 2025. E além de fazer um levantamento dos textos motivadores e entender as expectativas da banca, eu também trouxe um modelo de redação para que vocês possam ter uma ideia do que realmente deveria ter sido feito na redação VUNESP. Mas antes da gente ir propriamente pro conteúdo, quero pedir aquela gentileza de todo começo de vídeo. Curta bastante, compartilhe o nosso conteúdo e não se esqueça de inscrever, gente linda. Nosso objetivo em 2025 é chegar lá em dezembro, no último dia do ano, com 25 mil inscritos. Pode parecer muito pouco para vocês, mas para nós é uma batalha árdua. Afinal de contas, a gente tenta crescer aqui organicamente, né? Então é difícil mesmo, mas a gente está nessa luta e você pode dar essa força se inscrevendo aqui e ativando o sininho de notificações. E isso tudo tem, claro, um grande benefício. Você tem 3 aulas por semana aqui no nosso canal. Dito isso, vamos para o nosso conteúdo e a gente vai começar, obviamente, fazendo menção ao tema de redação. Editor, sobe para mim. O tema de redação da VUNESP 2025 foi esse, ó, medicalização da vida. E havia uma pergunta além desse conceito, né, dessa informação, que era: a quem interessa essa medicalização da vida? E aí, em princípio, se você só fizesse essa leitura da comanda de redação, certamente você teria algumas dificuldades em entender. Por isso que é importante acompanhar essa comanda com o entendimento dos textos motivadores. Então, não se desespere quando você, como eu, talvez faça isso, né? Vá direto para o tema, né? Você tem que percorrer obrigatoriamente os textos motivadores para entender melhor, porque eles, sabe, elucidam demais, né, as ideias trazidas pela comanda e nos acalmam também. Editor, pensando nisso, sobe para mim o primeiro texto, ou a chargezinha que aparece aí. Dá uma olhadinha nessa figura, nessa imagem que eu acho muito, mas muito simbólica, muito representativa do que a proposta almeja, né? De um lado nós temos o quê? Os trabalhadores, provavelmente trabalhadores de uma fábrica, organizados de acordo com uma formação sindical talvez, uniformizados, combatendo a polícia, entrando em uma disputa, em um entrave, né, protestando contra talvez baixos salários, etc, enfim. E os policiais, ao invés de trazerem armas, eles jogam um medicamento. E esse medicamento é o Valium, que, segundo a descrição, né, seria um medicamento introduzido no mercado em 63 e comumente prescrito para quadros de ansiedade. Entre 68 e 81, tem essa outra informação, foi o medicamento mais amplamente prescrito em todo o Ocidente para tratar principalmente quadros de ansiedade, de nervosismo, de agressividade também, por que não? Então veja que essa ilustração, acompanhado dessa informação, né, desse apêndice, deixava muito claro a charge, que a medicação é utilizada para acalmar as massas. Olha só, o medicamento sendo utilizado para acalmar as massas, para mantê-las sob controle, sob domínio. Então, de certa forma, essa charge quer dizer que a utilização de medicamentos ou a medicalização da vida contribui para um controle social efetivado pelas forças de segurança do Estado, dos interesses estatais. Olha que legal essa primeira imagem. Já no segundo texto, nós temos uma tirinha de André Dahmer, que diz o seguinte: editor, sobe para mim. Palestra sobre os novos tempos. É preciso medicar todas as crianças que correm e gritam. Aquela criançada, né, fazendo bagunça, etc. Professores do fundamental, né, do infantil fundamental sabem muito bem disso. E aí tem a segunda tirinha, o segundo quadrinho, né? Correr e gritar não são direitos das crianças, né? Questiona um ouvinte ali, né? Talvez um repórter, não sei. E aí o palestrante novamente fala: sim, são 2 direitos contra milhões de dólares. E essa charge, ou melhor, tirinha, deixa implícito, né? 2 interessados nessa questão, que envolve a questão do aspecto educacional, controle da educação, né?
A gente verifica muito que as crianças são diagnosticadas com vários tipos de distúrbios ou transtornos de maneira até equivocada e administrada a medicação para elas se acalmarem, para elas se enfileirarem, para elas serem mais facilmente manipuladas, controladas, né, cerceadas em seus direitos. Olha que interessante isso. Então interessa ao processo educacional, ao sistema educacional, impor regras e condicionante para que todos sejam uniformizados igualmente, né? Ao mesmo tempo, a última tirinha também deixa claro uma coisa: interesses mercadológicos, farmacêuticos. Lembra que a indústria farmacêutica foi uma das que mais cresceu nos últimos anos. É impressionante que praticamente tem uma farmácia nas ruas centrais da sua cidade, provavelmente tem uma farmácia por quadra. Aqui na cidade onde eu moro, tem 5 farmácias. 5 farmácias. Olha só, isso que dá aula durante um bom tempo, né? Gravar durante um bom tempo. Erra os números aí. 5 farmácias na mesma quadra. Ou seja, é um mercado que está crescendo cada vez mais e as grandes redes estão dominando mesmo porque existe um interesse farmacêutico e o mercado consumidor está comprando e consumindo cada vez mais. O texto número 3, um pouco mais informativo, trazia dados acerca da indústria farmacêutica. Vejamos. A ascensão da indústria farmacêutica e do saber médico como aquele que regula as práticas por meio da dicotomia normal e anormal contribui para a formação de novos discursos acerca da medicalização. Cada vez mais presenciamos diagnósticos precoces de doenças graves como depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, e quadros de ansiedade. Por conta desses estados de fluidez e rapidez em que a sociedade se encontra, ocorre uma significativa redução do lugar para o sofrimento e para a tristeza. Esse texto traz uma crítica. Ele está falando o seguinte: olha, os médicos, assim como as indústrias farmacêuticas, né, encampam um discurso de que a gente deve combater as anormalidades, né, ansiedade, déficit de atenção, etc., depressão, com medicamento para solucionar rapidamente esse problema. Quando, na verdade, não deveria ser assim. Deveria ter na sociedade o direito à tristeza, o direito à ansiedade, o direito a ser, de certa forma, consumido por esses sentimentos, porque esses sentimentos fazem parte da nossa vida também, tá? Mas existem interesses, né? Não quero que aquela pessoa fique ansiosa, doente, amedrontada ou passe por algum sintoma de depressão, né? Porque eu não quero, porque o mercado, né, exige que esse indivíduo seja ativo, tanto no estudo quanto no trabalho. Não existe espaço para tristeza. Pensa dessa forma. Continuando, por conta desse estado de fluidez e rapidez em que a sociedade se encontra, ocorre uma significativa redução do lugar para o sofrimento e para a tristeza, que passam a ser entendidos como fazendo parte do campo da irregularidade e da anormalidade, e por consequência passam a ser rapidamente medicalizados. Então a gente tem que medicar para ele voltar ativa rapidamente. Não tem-se o direito à tristeza. E isso eu fico pensando também no direito ao luto, né? Parece que a gente não tem mais direito ao luto. Se a gente perde uma pessoa, parece que não temos direito a sofrer mais com essa perda, né? Somos medicados para voltar rapidamente ao nosso estado de normalidade para voltar a produzir. O texto 4 trazia essas informações. Editor, sobe para mim. A medicalização da vida subjetiva, promovida por correntes radicais dos neurocientistas, das neurociências, melhor dizendo, a partir de uma concepção dos estados afetivos como transtornos de funcionamento cerebral por deficiência de neurotransmissores, tem contribuído para a perda ou empobrecimento de uma das qualidades fundamentais do psiquismo, o fato de que ele só existe como trabalho permanente de representação, de simbolização do real, de resolução de conflitos. O que ele quer dizer, a grosso modo, com tudo isso? Gente, precisamos passar por estados de tristeza, de depressão, de ansiedade, porque esses elementos fazem parte da formação, do amadurecimento do ser humano para a resolução de conflitos. Os problemas, os entraves que a gente tem na vida precisam ser superados com reflexão e permitem um amadurecimento. Se a gente delega essa situação à medicalização pura e simplesmente, a gente não amadurece. Talvez porque existe um interesse em não promover esse amadurecimento da sociedade? Pode ser. As manifestações da subjetividade vão sendo progressivamente estigmatizadas como estorvo à vida produtiva e aos ideais de felicidade imediata promovidas pela cultura de sensações corporais. Veja que é interessante de acordo com esse texto, né, a questão da medicalização. Ele deixa claro que a vida produtiva. Então, as empresas, as grandes indústrias que não querem que o seu funcionário pare para licenças e mais licenças. Resultado, eu tenho um apelo de interesse produtivo, um apelo ligado à indústria, ao capitalismo, à necessidade de produção cada vez mais ágil.
Já o texto 5, um pouco reflexivo, trazia essa menção. A medicalização inclui, por exemplo, entender como um problema médico ou luto decorrente de perdas, o sofrimento por uma separação difícil, ou a tristeza decorrente de uma perda financeira após a reforma da Previdência. Esse último exemplo retrata uma dimensão perversa da medicalização que desconsidera fenômenos sociais promotores do sofrimento psíquico. Novamente a questão de nós temos uma situação em que a tristeza, a ansiedade ou qualquer tipo de oscilação do humor, né, tendendo para a tristeza e para a apatia, eles são problemas que devem ser medicalizados rapidamente para as pessoas melhorarem e voltarem à sua vida produtiva, né? Eles consideram como anormal esses estágios de oscilação e que você sempre tem que ser feliz. Lembra um tema de redação da VUNESP que falava também, eu acho que foi em 2021, sobre o direito à tristeza. Então quer dizer que este ano a VUNESP abordou um tema de ordem universal, que tem ligação ou dialoga com outros temas anteriores que caíram na própria prova. Bom, gente linda, o que os textos motivadores nos traziam aqui, né? Falavam de várias dimensões sobre a quem interessa a medicalização. E como essa pergunta é um pouco capciosa, eu pensei no seguinte, olha só a minha visão, né, sobre esse tema de redação. Por isso que a gente tem que ser versátil, né? E estudar bastante e treinar bastante, obviamente. Mas o que me veio à mente? Ele fazia uma pergunta, né? A quem interessa? E na verdade, a gente não precisa abordar apenas um elemento que tem interesse na medicalização da vida, né? E os textos motivadores traziam ideias de a quem interessa a medicalização. E eu decidi uma estratégia. A estratégia é de adotar dois interessados. O interessado que vai cair no desenvolvimento 1 e o interessado que vai cair no desenvolvimento 2. Dessa forma, eu amplio um pouco a discussão e vou além de apenas único culpado ou interessado. E para isso eu fiz esse levantamento. No meu ponto de vista, o primeiro, o top 1 aí, de quem é grande interessado por essa questão da medicalização é a indústria farmacêutica. Então, o meu primeiro argumento, o meu desenvolvimento 1 vai ser baseado nisso. Já o segundo, para mim, hierarquicamente, é a questão dos interesses estatais. Quanto mais medicalizado está a sociedade, quanto mais apático sobre os efeitos de drogas entorpecentes está a sociedade, menos reflexiva ela se torna. Então, uma sociedade apática é mais fácil de controlar. Mas claro que se você encontrou outro argumento, outro interessado, você pode deixar nos comentários. Deixa aqui o que você colocou na sua redação, se você fez. Eu dou uma forcinha, analiso com vocês, beleza? Então deixa nos comentários. Agora que eu defini com vocês o que eu pretendo fazer no meu parágrafo, nos meus parágrafos de desenvolvimento, a gente pode dar uma olhadinha no nosso modelinho de redação, tá? Lembrando que esse modelo não tem a pretensão de ser a nota máxima, mas sim um norteamento para você que está aprendendo a fazer redação, para você que tem dificuldades aí. Então vamos acompanhar. Editor, sobe para mim a introdução desse nosso modelo. Vamos lá. Olha só como a gente começou. A gente começa com um repertório, tá? A gente trouxe um repertório em vermelho que eu acho que casa muito com esse tema. Eu fiz essa leitura na universidade, posteriormente eu fiz também essa leitura da obra Admirável Mundo Novo, que eu acho fantástico, inclusive, tá? E eu trouxe no comecinho um enredo, né? Dos elementos centrais do enredo dessa narrativa. Bernard Marx, que é o nosso protagonista da história, tinha uma rotina desgastante, tomada a rotina pelo trabalho e por todas as suas obrigações numa sociedade que lhe cobrava a máxima produtividade. Em suas horas de descanso, consumia uma droga legalizada e distribuída pelo governo. Isso mesmo, na obra nós temos uma droga que é legalizada e distribuída pelo governo, que tinha como propósito fornecer uma dose cotidiana de fuga da realidade, como forma de entorpecer os sentidos e lhe propiciar um bem-estar momentâneo. Olha só, manipular as massas, né? Depois que a gente fez esse levantamento, você, corretor, né, ou corretor, você leitor, pode ficar confuso ainda, mas do que se trata esse texto? Veja que essa introdução é um tanto quanto mais criativa, diferenciada, em que eu trago a narrativa e deixo em suspenso a referência da obra que vai ser esclarecida na sequência. Olha que da hora essa estratégia que você pode utilizar na sua redação também para melhorar seu índice autoral, tá bom? Vamos na sequência em azul, a nossa problematização. Esse é um enredo distópico, do distópico Admirável Mundo Novo, do renomado inglês Adolf Huxley, acho que pronuncia dessa forma, tá? O qual criticava o fenômeno da medicalização desde a década de 30, lançamento da obra. Se não me engano, a obra foi lançada em 32 especificamente. Um problema inerentemente associado à atual conjuntura que se fortaleceu exponencialmente. A gente vai antecipar agora D1 e D2, devido aos interesses financeiros e ao controle de massas. Veja que eu vou falar no D1 dos interesses farmacêuticos financeiros e também do interesse estatal em D2 no controle de massas. Veja como a nossa introdução ficou estratégica e tem um alto índice autoral.
Já no nosso desenvolvimento 1, dá uma olhadinha comigo, a gente dividiu estrategicamente em 4 microestruturas. Tópico frasal, repertório na sequência, discussão desse tópico, desse repertório, melhor dizendo, associado ao tópico frasal, obviamente, e o fechamento desse parágrafo. Vamos ler comigo. De início, é premente observar que a medicalização está associada intrinsecamente ao crescimento da indústria farmacêutica. Então, eu vou discutir aqui exatamente o que eu propus lá na introdução, lá na tese, né? Que eu vou abordar a questão do interesse farmacêutico, respondendo a pergunta da comanda de redação, a que interessa a medicalização da vida, né? O documentário Take Your Pills, esse documentário eu recomendo demais para você, estudante, inclusive, né? Para ter uma visão crítica sobre o uso de medicamentos em larga escala, né? Por adolescentes, inclusive, que estão se preparando para o mercado de trabalho. O documentário Take Your Pills, 2018, disponível na Netflix, faz o levantamento pertinente acerca da cultura norte-americana sobre o uso descontrolado de medicamentos com objetivos de melhorar a performance em áreas como trabalho e estudo. Além disso, ele retrata como a forte propaganda instaurou a cultura da dependência a esses fármacos como um novo American Way of Life, um estilo americano de viver. Veja que eu trouxe esse repertório e a partir desse repertório a gente vai analisar a nossa conjuntura. Desse modo, com interesses unicamente financeiros, esse setor farmacêutico obviamente passou a estimular o consumo de medicamentos, a partir de massivos apelos midiáticos a fim de lucrar cada vez mais. Fechando esse parágrafo, dialogando aí com o conteúdo que a gente trouxe na discussão. Essa realidade, todavia, não se restringe a esse país, como se observa na atual cultura nacional, em que o consumo de medicamentos é livremente estimulado pelas diversas mídias e aceito pela população. Claro, uma mídia bem feita vai fazer com que a população aceite também a medicalização como regra, né? Olha só agora o nosso desenvolvimento 2, editor, sobe para mim. Mesma estruturazinha, tá? Microestrutura composta por tópico frasal, repertório, discussão e fechamento. Ademais, a medicalização encontra amparo nos interesses estatais. Veja que eu deixo claro o resgate da tese que eu coloquei lá na introdução. Nesse contexto, é possível retomar a obra de Huxley. Então, eu estou retomando e dialogando mais uma vez com a obra que eu utilizei na introdução. Isso é muito inteligente ser feito, tá? Até porque na introdução a gente apenas utiliza o repertório como forma de angariar o nosso leitor, de convencer da importância desse discurso. Não é necessariamente um argumento ainda. A qual contextualiza uma ditadura que, para se manter no poder, induz a população ao consumo de uma droga, o soma, que é o nome dessa droga, que possibilita à população uma sensação de satisfação efêmera e capaz de inibir anseios críticos. Esse é o soma. Usou, fica calmo, tranquilo, não questiona nada, parece que tem um apagamento neurológico mesmo, né? Esquece os problemas da vida. Discussão em cima disso. De forma similar, na realidade vigente, as medicações nootrópicas que agem no sistema nervoso e comumente prescritas para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são usadas por pessoas sem distúrbios a fim de buscar uma fuga, uma espécie de abrigo para as frustrações cotidianas. Ou seja, as pessoas buscam essa fuga e ficam tranquilinha, relax, né? Isso tudo também tem no documentário, né, Take Your Pills, que eu citei anteriormente. Assim, embora o Estado brasileiro, diferentemente da ficção, isso é bem claro, deixa bem claro isso, né, não estimula e distribua essas drogas, pouco faz para inibir seu consumo. Isso é importante, que tem que ser popularizado justamente porque isso parece ser interessante às autoridades que veem nesse vício a passividade da população como vantajosa. Dialogando, então, até mesmo com a chargezinha que a gente viu no comecinho, a primeira charge, a primeira referência que a gente teve dessa proposta de redação. E para fechar o texto, vamos para a conclusão, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Você está se preparando para os vestibulares? Está treinando mesmo redação, vestibular, concurso público, enfim? Veja que 9 meses até o final do ano passam muito rápido. Então a gente tem que tomar cuidado para se preparar muito bem desde o comecinho para a redação. E para isso você pode contar com a Corrija-me. Para quem não conhece, a nossa empresa, e o link está na descrição desse vídeo, é a mais completa plataforma de correção de redação hoje no mercado, que vai te atender na demanda da VUNESP, FUVEST, ENEM, entre tantos outros vestibulares. Então vale a pena você conhecer. Mais uma vez, o link está na descrição desse vídeo. Agora sim, vamos para nossa conclusão, gente linda. Veja aí, editor, sobe para mim, veja aí como ficou agora, né? Eu dividi em 3 microestruturas também estratégicas. Vamos ver comigo, o primeiro período é responsável por retomar o problema, retomar a tese, retomar o assunto. Diante disso, observa-se um cenário aterrador quanto à medicalização da vida. Preocupante, de fato é, né? No segundo período, a gente faz uma síntese dos argumentos apresentados em D1 e D2, estrategicamente falando.
Esse fenômeno parece ser, melancolicamente, a nossa realidade devido ao prevalecimento dos interesses da indústria farmacêutica e do Estado, como eu já havia colocado anteriormente lá, né? Bonitinho estrategicamente. E vamos fechar agora o nosso texto. E esse fechamento pode ser feito com uma chave de ouro, retomando a introdução, com uma frase de efeito, né? Nem sempre aqui nos nossos textos vai funcionar, porque o Japa aqui, apesar de escrever redação e gostar, né, nem sempre está tão inspirado e é tão criativo assim, né? Continuando então para fechar esse texto, assim sendo, caminha-se cada vez mais para uma distópica condição vista na ficção de Admirável Mundo Novo, em que o uso de fármacos anestesia a existência e torna a vida mais tolerável. Olha que da hora que ficou. E o que você achou desse texto? Deixe nos comentários se realmente merece a nota máxima e também se você fez essa redação da VUNESP 2025 e quer tirar alguma dúvida eventual sobre o que você fez, né, o que deixou de fazer, também pode nos deixar nos comentários que o Japa aqui vai ler com todo carinho e atenção e vai responder. Mas claro que nem sempre a gente consegue responder no prazo aí estipulado por você ou pensado por você como eficiente, tá bom? Valeu, gente linda, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula!